origens dos princípios restaurativos e sistêmicos. Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo, tirar aqui algumas dúvidas aqui do pessoal que está aqui interagindo conosco. Bom dia, Betina. Bom dia, Mônica. Bom dia, Antônia. Beijo para você também, querida. Então, vamos iniciar, né? Falando um pouco. Vamos esperar um pouquinho, eu acho melhor. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem, não? Sim, então a gente espera mais uns minutinhos, né, para a gente começar aqui E o aí a nosso gente tema começa. de hoje. Bom dia, Antônia, Betina. A graduação, tudo bom aí? O pessoal da página do Direito Liberta que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos também, os nossos parceiros. Estamos aí conectados nesse sábado aqui, 9 e pouquinho aqui da manhã, aqui em Fortaleza. Esse sol maravilhoso, né, Ana Tarna? Verdade. Lembrando que a gente está nesse movimento de feriadão, né, Jéssica? Ai, é, Segunda-feira, feriado. pré-feriadão. Estamos aí, né? E estamos aqui para falar um pouquinho sobre esses princípios. Show Bom de dia, bola. Aline. Então, Ana Tarna, então você pode começar iniciando, né, sobre a questão da origem do sistêmico. Quais são esses princípios, né, sistêmicos? Quem foi que criou? Como surgiu? E como a gente pode aplicar? E depois aí eu faço a, essa conexão com os restaurativos. Pode ser assim? Vamos sim, com certeza. Pois vamos Bom, lá vamos lá. Então a gente vai iniciar conversando um pouquinho. Oi, Aline, bom dia, que bom te ver aqui, amiga. Para a gente iniciar esse bate-papo, né, Jéssica? Porque os 20 minutos vem com essa proposta. Está vindo a primeira vez, a gente abriu esse espaço para que a gente dialogue aí sobre várias temáticas que tragam na essência essa questão sistêmica e restaurativa, que é a essência da Elos, né? Essa é a nossa proposta, sim, realmente, de essência e filosofia de trabalho. E aí, quando a gente fala justamente dessa abordagem sistêmica, né, o primeiro movimento que vem, não poderia deixar de ser, justamente é o autoconhecimento, né, Jéssica? Essa sim, importância da gente buscar esse autoconhecimento, da gente se conhecer, se olhar para si, para que eu veja o outro. Então, tudo parte desse olhar para si para que de fato faça sentido, certo? Então, como foi que esse sistêmico entrou na minha vida? Justamente porque eu fui procurar esse autoconhecimento, né, através dessa abordagem, através das constelações familiares. Mas aqui, como a gente só tem 20 minutinhos, e quando a gente decidiu fazer essa live juntas, que é a primeira que a gente faz, né, Jéssica, via sim. elos, na verdade, é a primeira que a gente faz, né, e a gente está fazendo aqui via Elos, e que bom, até também para celebrar nossos 3 meses, né, que a gente vai fazer essa semana. Sim. Está nascendo ainda, né? É um embriãozinho aí que está nascendo e a gente fica feliz com as coisas que estão acontecendo. Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho dos princípios sistêmicos, eu não vou aqui falar o que seja constelação familiar, eu não vou explicar a constelação familiar, eu vou falar realmente dessa base sistêmica, né? E aí eu vou me remeter realmente a Bert Hellinger, mas eu vou falar um pouquinho da história do Bert, Jéssica, porque eu não tenho como falar das leis sem Uhum. falar do Bert antes, certo? Então eu vou falar um pouquinho do contexto histórico da vida do Bert para que eu chegue realmente nessas leis sistêmicas, tá bom? Certo. Lógico que antes de tudo isso tem um pensamento sistêmico, tem toda uma filosofia por trás, tem muitos estudos, muitos é, terapeutas, então existem vários profissionais que vieram antes do Best. Então o Best bebeu de muitas fontes até chegar a essas leis sistêmicas, a essas ordens do amor, né? Que são maravilhosas, tá? Então eu vou contextualizar um pouquinho a vida do Best para a gente chegar nessas leis. Então o Best ele nasceu ali em 1925 na Alemanha e aos 10 anos ele decidiu se tornar seminarista, né? Então ele decidiu que ele ia ingressar realmente na vida missionária, e servir de fato a Deus, né? Digamos assim. Então foi o caminho de vida que ele escolheu, tá? Aos 17 anos ele foi servir na Segunda Guerra Mundial, passou um tempo preso aos 17 anos, quando ele realmente conseguiu, né? Acabou a guerra e ele conseguiu sair dessa situação
Aos 20 anos, ele se tornou padre. Então, aos 10, seminarista, foi para a guerra, e aos 20 anos ele se tornou padre. Quando ele se tornou padre, ele foi servir como missionário numa tribo chamada tribo dos Zulus, que ficam na África. E por lá ele permaneceu por 16 anos, Jéssica, convivendo nessa tribo, estudando, continuando os seus estudos. Lógico, ele tem várias formações, Bert, né? Teólogo, filósofo. Então, ele realmente sempre foi uma pessoa muito estudiosa. E ele viveu ali nessa tribo, nesse espaço africano, por 16 anos. Então, a gente pode já imaginar quantos conceitos, né, e quanto aprendizado ele foi tendo nessas tribos. Então, ele foi observando os movimentos que aconteciam nessas tribos. Ele começou a observar como os mais novos honravam os mais velhos, como era esse movimento com relação a esses pais, principalmente a ancestralidade, né? Então, essa honra à ancestralidade, aos que vieram antes, era muito forte. E ele foi vendo que quando eles tinham um conflito para resolver, eles faziam ali aquele círculo, né? E existia ali todo um diálogo, mas com base nesses movimentos. Vamos honrar a ancestralidade, vamos ver quem chegou nessa tribo. Já era uma ordem ali acontecendo. Então, ao longo dos 16 anos, ele foi vendo isso. Quando ele saiu, né, depois de 16 anos, quando ele voltou para a Alemanha, ele realmente saiu do sacerdócio e disse: eu vou me fazer presente na vida das pessoas, eu vou me dedicar, né, realmente a servir as pessoas, mas de uma outra forma. Foi aí que ele começou a mergulhar nesse campo das terapias e fazer várias formações. Então, ele foi beber de mais fontes terapêuticas, certo? Assim, eu estou falando, né, resumidamente, Sim. só para a gente, sei lá, entender um pouquinho desse caminhar realmente do Best, até chegar às leis sistêmicas. E por que o Best? Né? Ele é considerado o pai das constelações, mas foi ele que criou as constelações? Não foi. Né? Não foi ele que criou as constelações. Tiveram outras pessoas antes do Best. Mas a grande contribuição do Best foi justamente esses princípios sistêmicos. Né? Então, ele se tornou conhecidamente como o pai das constelações porque ele difundiu as constelações pelo mundo. Mas a grande contribuição dele foi justamente os princípios sistêmicos, certo? E que são essas leis maravilhosas que simplesmente existem na nossa vida. Então, o Best, ele não descobriu as leis sistêmicas. Ele sempre gostou de falar, aliás, não foi ele que criou, né? Desculpa. Não foi ele que criou as leis. Ele simplesmente observou as relações humanas, observando os movimentos que aconteciam entre as relações humanas, ele descobriu as leis. Então, as leis e os princípios sistêmicos, as ordens do amor, as ordens da vida, são leis que simplesmente existem nas nossas relações, a gente querendo ou não querendo. Né? E agora eu vou trazer aqui a ideia da Elane, né, que é a nossa amiga, consteladora advogada, que ela fala. A lei da gravidade, ela simplesmente ela existe. Alguém descobriu a lei da gravidade. Né? A gente não pode negar que ela exista. Assim são as leis sistêmicas. Eu achei essa comparação bem prática. Assim são as leis sistêmicas. Elas simplesmente existem, você aceitando ou não, querendo ou não. Que são as 3 ordens do amor. Né? Então, o Best analisou que existe a ordem dentro do sistema familiar. Lógico que eu vou focar aqui no sistema familiar. Tá bom? Uhum. Ok. Então, nós nascemos de um sistema, existe o sistema familiar. Então, existem aí as 3 leis. Ordem de quem chegou primeiro nesse sistema, quem é o mais velho nesse sistema, né? Que tem que existir esse movimento de se sentir maior ou menor, né? Dentro dessa ordem, e assim são o nascimento dos filhos. Então, isso tem que acontecer sistemicamente, porque nós nascemos de um sistema, a gente tem um sistema de origem. Pertencimento, todos pertencem ao sistema familiar, todos pertencem àquela família, quem morreu, quem praticou um crime, o malzinho e o bonzinho, todos pertencem a esse sistema familiar, ninguém pode ser excluído, tá? E a última lei, que é a lei do equilíbrio entre dar e o receber nas relações humanas. Né? Então, o Best, analisando esses comportamentos, chegou a essas 3 leis, que embasam aí as constelações familiares, né, e que regem as nossas relações. Então, elas são também chamadas de leis naturais, né?
E a constelação é uma ciência das relações humanas. Então, esse foco é olhar para nossas relações, para a forma como a gente atua e se relaciona, sempre convidando o outro a pertencer, honrando a história e o contexto de vida dele, sempre com muita amorosidade, né? Mas eu vou ressaltar que Best traz que a ordem vem antes do amor, né? A gente tem que amar muito, mas a gente tem que seguir uma ordem nesse amor. Então, o Best coloca essa ordem em primeiro lugar, certo? Legal, Ana Tarna. Ana Tarna, Eu me aqui empolgo aqui a falando. Antônia está perguntando se o Bert publicou muitos livros. E o Wanderson, ele está dizendo que duas profissionais maravilhosas. Beijo, Wanderson, querido. E a Wanderson, que Cici saudade de Mendes está você. dizendo que vê, que nos vê. Eu estou aqui. Eu vejo você também, Cici Mendes. Maravilha. Isso, minha irmã, vi que a minha sobrinha também entrou. Wanderson, obrigada, amigo, viu? Saudades de Viu, Ana você. Carla? Então, assim, como nós estamos aqui nos 20 minutinhos, aí pegando um pouco do gancho da tua fala, tem tudo a ver com os princípios restaurativos, né? Eu já vi aí uma conexão no que tange a questão de que o Bert Helling foi estudar numa tribo africana, né? As tribos do Zulu, né? E é interessante que eu estava fazendo aqui os estudos para a gente falar um pouco sobre essas origens, e a base mesmo da justiça restaurativa, né, ela se deu na África também, né? E com os povos Zulu. Olha que interessante. Sério? Ele tem uma filosofia muito bacana lá que se chama a filosofia Ubuntu. Na verdade, Ubuntu, né? Na linguagem deles, na linguagem Bantu. E aí, esse Ubuntu significa a humanidade com os outros. Eu sou porque todos nós somos. Então, eles têm essa visão do todo, né? Como você falou dos princípios, né? Que o Bert Helling, a partir dessas pesquisas, desses estudos nessa tribo, ele desenvolveu, né? As leis do amor, do equilíbrio, do pertencimento. E aí, na justiça restaurativa, a gente utiliza muito essa filosofia Ubuntu, para poder nortear os princípios e os valores. E quais são esses princípios e valores, né? Valores como respeito, solidariedade, generosidade, porque eles entendem que uma pessoa que tem Ubuntu, ela sabe viver em comunidade, ela não vai se sentir ameaçada quando tem o outro, né? Ele é muito bom naquilo que ele faz, ou ele tem uma capacidade diferenciada, porque ela entende que ela está ligada a algo maior. E que se um daquela comunidade, ou se uma pessoa foi ferida, ou está passando por alguma questão, ele entende que também ele vai ser atingido. Então, essa filosofia Ubuntu faz com que a comunidade ela se fortaleça, esse espírito comunitário, esse apoio comunitário. Então, uma pessoa que vive um Ubuntu, né, essa filosofia de vida, é uma pessoa que ela vê o outro. A Cici Mendes, ela falou aqui, né, é uma linguagem muito interessante, que é eu vejo você, e eles respondem, né, eu estou aqui. Então, tipo assim, Ana Tarna, eu vejo você, e você está aí, né, e você me vê, e eu estou aqui também te vendo. Então, esse olhar mesmo, não do ver simplesmente do externo, mas o olhar o interno, o coração, a essência. Porque a gente, quando está com esses princípios, esses valores, né, da solidariedade, generosidade, da cooperação, enfim, do respeito, internamente a gente vai expondo isso, porque atingiu primeiramente o nosso coração e esse olhar do eu ver você, eu ver o outro. E aí, esses princípios, esses valores na justiça restaurativa foram se evoluindo, né? Assim, pesquisas, esses estudiosos também foram a esses locais. Algumas tribos indígenas também, elas vêm trabalhando com alguns princípios parecidos com a filosofia Ubuntu. E aí desenvolveram, né, esse nome, justiça restaurativa. Por que uma justiça restaurativa? Porque é uma justiça que vê diferente. Então, quando a gente fala da base, né, da filosofia, do que tem por trás dessas duas metodologias, a gente começa a entender o todo e começa a fazer sentido, primeiramente, na nossa vida, né? Foi muito legal você falar que Bert Helling se sentiu tocado, né? Mesmo ele sendo um estudioso, um psicólogo, mas ele viu aquela comunidade, ele sentiu a diferença. Então, quando a gente sente, né, esses princípios, esses valores,
isso nos toca. Por isso que a gente se apaixona tanto pelo que faz, né? Eu não sou do sistêmico, né? Eu sou do restaurativo, a Natália é do sistêmico. Mas para vocês verem como isso vai se conectando, né? A essência, a base, a origem é a mesma, é a humanidade, né? Então, estamos todos aqui interconectados, estamos conectados, né? Então, essa é a base da justiça restaurativa. Então, esses povos, né, povos africanos, povos indígenas, eles influenciaram muito, né, nesse contexto dessa construção dessa, digamos, ciência, né, chamada justiça restaurativa. Mas algo maior nos move, né, do que simplesmente aplicar metodologia, aplicar a prática, que é praticar esses princípios e esses valores. Assim como tem os princípios morais, essas questões, né, princípios religiosos, há esses princípios também restaurativos. Então, um profissional que aplica metodologia, que faz círculos, que faz mediação, enfim, que faz constelação, né? Se ele é um profissional que ele não segue a sua essência, a sua humanidade, não sabe lidar com o outro, nesse sentido de trabalhar respeito, solidariedade, verdade, conexão, ele é um profissional que ele precisa trabalhar autoconhecimento, como você falou muito bem. Porque a essência, a base é o autoconhecimento, é o me ver nisso tudo para ver o outro. Então é isso, Natarna, assim, é muito interessante como nós vamos nos conectando, né? Os estudos. E o que foi que aconteceu? Esse nome, ele veio em 77, um estudioso chamado Albert English, nomeou justiça restaurativa, aí da década, né, de 70, baseado nos estudos, mas isso já vinha sendo desenvolvido, já várias pesquisas, vários trabalhos nesse tema. Mas a essência, a base toda, vieram desses princípios, desses povos. Então, eu estou, assim, super, assim, empolgada, né, com a sua fala e como a gente vai se conectando. E olha que a gente nem combinou, viu, gente? Foi algo, assim, natural, de conversa mesmo, aqui, de bate-papo, não é isso? Jéssica, o bom é isso, né? A gente está aqui fluindo e os 20 minutos tem essa proposta mesmo, né? Para a gente estar Uhum. aqui, essa conexão e trazendo esse conteúdo para que a gente também vá aprofundando, né? E aprendendo junto. E se a gente for olhar exatamente a essência, é essa humanização, né? Esse convite a olhar diferente, a sair da caixa, né? A ampliar esse olhar para as nossas relações, seja através de uma prática restaurativa, com base nesses valores que você trouxe, seja através também de uma ótica sistêmica, eu achei tão bonito que você falou, né? Não é só o estético, é olhar realmente o outro. Então, essa frase, né, que a Cis trouxe, eu vejo você, sistemicamente ela também tem essa força, né? Eu vejo você, não é. E aí é bacana quando a gente fala que quando a gente diz eu vejo você, eu reconheço que você não está ali só. Além de te ver, eu sei que você traz toda uma ancestralidade, eu sei que você traz ali muitas pessoas com você, muitas histórias e muitos histórias, né? E referências de vida e contextos de vida. Então, você de fato não está ali sozinho. E o mais bonito disso, e o que eu acho que. E eu sou muito grata por trabalhar e ter descoberto isso na minha vida, porque eu sou advogada, assim como você. Né? E ultimamente eu tenho escutado muito isso. Nossa, que legal esse perfil de advogado, você tem um olhar diferente, interessante, você parece psicóloga. Eu já escutei isso de algumas pessoas. Mas é porque isso precisa ser internalizado, precisa fazer sentido realmente. Né? Como a Jéssica Uhum. falou, não é só aplicar uma técnica. Então, acho que ao longo dos anos a gente vai estudando isso, né, Jéssica? Esses Sim. universos, e eles vão nos transformando mesmo. Então, É não a existe troca como. do olhar, Ana, que aí eu me lembrei, tem um autor na Justiça Restaurativa, o Howard Zeh, que ele fala o trocar as lentes, né? É você Ah, tirar esse olhar, né, que é do julgamento, o olhar punitivo, no caso da justiça restaurativa, né, que a justiça tradicional é uma justiça mais, né, punitiva, é uma justiça que já não tem esse olhar sistêmico, digamos assim, um olhar restaurativo. E aí, complementando, essa tribo, né, a tribo Zulu, lá do sul da África, quando uma pessoa fazia alguma coisa errada, ela tinha um olhar para aquela pessoa no sentido de restaurar. Por isso que a justiça restaurativa, né? No sentido de restaurar ali as relações, de não excluir, que é o que o Bachelard fala.
mas de mantê-lo no círculo, lógico, de não passar a mão, né? De responsabilizar aquela pessoa que fez algo de errado, mas também dar um apoio no sentido de ele se restabelecer no convívio daquela comunidade, no sentido do que ele estava desconectado e agora se conectar com aquela comunidade. E é o interessante que a comunidade, elas apoiavam nesse sentido de não exclusão, mas no sentido de resgatar mais aquele indivíduo que estava precisando daquele auxílio, daquele apoio comunitário. E é muito interessante isso, porque esse olhar do restaurativo, que está exatamente nesse sentido, de olhar para as pessoas que fizeram algumas coisas erradas, aí quando eu falo isso, não é somente crimes, né? Condutas, questões. Muitas vezes, em nossas relações, nós estamos como vítimas e estamos também com agressores. E cabe cada um, né, ser esse apoio dentro dessa comunidade e, ao mesmo tempo, trabalhar essa responsabilização, ajudar o outro a entender do que ele fez de errado, né? E esse outro saber se retratar, se fez alguma coisa de errado, enfim, chegar até a vítima falar como ela se sentiu, é importante muito nessa relação da justiça restaurativa, porque nós estamos lidando com pessoas, sentimentos, necessidades, e aí, mas o que norteia todas essas práticas, né, restaurativas e sistêmicas são esses princípios. Porque alguém que fez algo de errado, ele vai entender de que ele só vai crescer na vida com o outro, com a comunidade, né? Como essa tribo africana traz essa lição fantástica para a gente. Porque aí o Pronto. Nelson Mandela, ele fez uma fala, ele fez uma pergunta muito legal, que aí eu queria finalizar essa minha fala para passar para ti, que era o seguinte, o seu progresso tem pensado no outro? Ou você tem pensado só em você? Então era mais ou menos isso. Jéssica, você só. A Mônica até está colocando aqui, interessante fazer essa conexão entre restaurativo e sistêmico. Os princípios, né, são os mesmos. Pois é, Mônica, as bases, quando a gente vai ver, né, tem a mesma fonte, digamos assim, né, e traz realmente princípios que se conectam perfeitamente. E aí você trazendo essa questão, quando você falou dessa punição, né, restaurativa, ter esse olhar justamente restaurativo, restaurar ali as relações, essa vítima e esse agressor. E aí Uhum. o Bert, ele também, dentro dessa questão do equilíbrio, da lei do equilíbrio, ele retrata que quando a pessoa faz algo de negativo, digamos assim, né, Uhum. seja dentro de um contexto de um crime, mas algo menor, enfim, alguma coisa que não seja positivo e que gere ali um mal-estar no outro, ou vamos até falar de uma infração, vamos colocar aqui, Sim. talvez fique mais fácil para se entender. Então, quando a pessoa toma consciência dessa postura dela, então a constelação, é como a gente conhece, ela traz a luz ao que está oculto. Então, a gente vai ali realmente trazer à luz, né, o contexto daquela pessoa e trazer à consciência o porquê que ela praticou aquilo ali. Mas não também como uma forma de justificativa, né? Sim. Mas como, na verdade, sistemicamente não existe vítima e agressor, né? Não existe a vítima e o agressor. Na verdade, existem pessoas que estão no nível de consciência maior e outros não. Mas, quando as pessoas praticam algo, existe esse movimento. Vamos entender o porquê que esse contexto aconteceu e por que ela praticou isso, né? Para que a pessoa tome esse ato de consciência da própria história. E a partir Sim. dali, se desejar, agir de outra forma. Mas eu, só falando da lei do equilíbrio, então o Best, dentro desse contexto também dos Zulus, dentro do que ele observou, para se gerar um equilíbrio na relação, se a pessoa pratica um dano a você, ou dentro da própria relação amorosa, por Uhum. exemplo, né? Às vezes o parceiro te magoa e pratica algo realmente que te gera mal, você pode ir ali fazer alguma coisa que também gere um pouquinho de mal também, sabe? A Não é vingança, né? não é superar o outro, né? Não é, por exemplo, o cara vai e te empurra, você vai lá e dá dois empurrões. Estou extrapolando, tá, gente? Então já estou entrando aqui no ramo da violência, para ficar mais fácil. Mas não é isso. Mas é você realmente fazer algo com que aquela pessoa seja e entenda que ela precisa meio que pagar pelo que ela fez. Então, quando a gente aplica isso dentro do ambiente penal, e aí a gente já foca um pouco no restaurativo, né? Porque eu sei Sim. que a justiça restaurativa ela tem esse foco, apesar que a gente já viu que ela pode ser aplicada em vários outros Sim. sistemas. A pena ela vem dessa forma, né? Então a pessoa toma consciência que a pena é importante.
né? O Bert, ele diz que a pessoa precisa ser presa. Ela quer ser, na verdade, porque essa pena é necessária para gerar esse equilíbrio do que ela fez, né? Então, a pessoa que fica na impunidade, ela está em desequilíbrio. Ela vai Sim. fazer de novo, ela está em desequilíbrio nesse E vai contexto. Então, repetir o padrão, né? De acordo com o sistêmico, repete o padrão. Por exemplo, quem mente, né? De certa forma, tem aquela prática, né? Reiterada de mentir. E aí vai indo, vai fazendo isso com outras pessoas, porque não tem a tomada da consciência. Agora, Ana Tarna, você falou algo interessante, que é essa questão da cultura e da sociedade. Nós vivemos dentro de uma sociedade que tem uma cultura. E essa cultura, muitas vezes, é a cultura da punição, né? Como você falou dessa questão da vingança. Alguém faz algo comigo, e aí a própria pessoa, às vezes, espera que a gente retribua, né? E aí, quando a gente não toma uma postura diferente, até as pessoas se surpreendem, né? Porque nós vivemos essa cultura da punição, da vingança. E aí é interessante que aí falando desses povos, né? Povos indígenas e povos africanos, eles têm uma cultura diferenciada, porque eles olham isso, né? Do algo errado que acontece na comunidade, de cuidar das relações e cuidar das pessoas. Por quê? Porque eles entendem que se excluir um membro daquele seu povo, né, da sua tribo, eles vão ficar enfraquecidos, porque as pessoas têm que saber os seus costumes, os seus princípios, né, os seus valores, e se eles não fortalecer, né, e cuidar daquelas pessoas, eles entendem isso, né, eles mesmos estão ali indo contra a sua cultura, o seu povo, é muito interessante isso, como é a questão cultural e social. E aí cabe, eu acho que é uma grande missão, porque muitas vezes os projetos não se adequam em alguns espaços, ou algumas cidades ou municípios, quando vão trabalhar com projetos, não conseguem desenvolver, é a questão dos princípios e valores mesmo. Então é a base, porque às vezes a pessoa que está à frente dos projetos tem uma visão diferenciada daquilo que ela está fazendo, entendeu? E aí, por isso que um bom profissional restaurativo e sistêmico, ele não tem que só ter essa visão, é a prática, é o dia a dia, né? É a vida. Então, assim, eu falava muito nas aulas de filosofia, né? Eu sou professora, né, de filosofia do direito também, e eu falava muito para os meus alunos isso, sobre princípio moral, né, e justiça. Porque muitas vezes a gente acha que o justo é encarcerar, é aplicar a pena, é a vingança. E nem tudo que é justo para mim é o justo para a Ana Tarna, é o justo para quem está assistindo, né? Os conceitos de justiça são diferenciados. Talvez eu queira só um pedido de desculpa, uma retratação. Talvez a Ana Tarna queira só ali que o celular que foi roubado seja devolvido, né? Então, assim, essas questões, elas são diferenciadas, né? Qual o meu olhar para o que é justiça? E os princípios e os valores também são diferentes, né? Então, você vê, nós vivemos no Brasil, temos povos indígenas, povos africanos, temos a questão da região, temos a questão da família, né? A sociedade, os sistemas sociais que nós vivemos, e cada sistema tem as suas regras, tem os seus princípios. E a gente vai ali trabalhando em cima disso. Então, por isso que a gente tem que, esse trocar as lentes, trabalhar a sociedade nesse sentido, de que eu preciso de vocês que estão nos assistindo, eu preciso de você, Ana Tarna, para mim crescer na vida, para mim ir mais longe, porque sozinho ninguém vai para canto nenhum, né? Então, juntos nós vamos mais longe, juntos nós vamos mais fortes e um vai cuidando do outro. Né? Então, é mais ou menos essa a minha fala. não, e assim, bacana, porque a gente está aqui em construção, né, gente? A gente está aqui Sim, nesse bate-papo para construir mesmo e gerar interrogações mesmo. Então, a gente começou falando de como os princípios restaurativos e sistêmicos, né? Até a Mônica falou, nossa, eles são os mesmos. E dentro sim. da sua fala, eu já consegui ver que existem polos que são diferentes. Então, por exemplo, sistemicamente, a vítima que chega para o agressor e fala assim, não, eu te desculpo, tudo bem, pode ir embora. Esse agressor, ele não vai sair legal porque ele precisa dessa punição. Estou falando sistemicamente, tá, gente? Esse Sim. equilíbrio ele A precisa responsabilização, que a gente chama na justiça restaurativa. acontecer. Então, mesmo que a vítima diga, não, tudo bem, eu te desculpo, tá tudo legal, mas aquilo vai ficar na alma dele, e aquilo vai reverberar de novo lá na frente. Isso vai se repetir em algum lugar lá na frente, entende? Então, eu já vi que é algo que já difere e é legal, porque aí a gente vai falando Uhum. mais, e aí fica uma interrogação para quem sabe a gente desenvolver um estudo mais sobre isso, né?
Sim, sim. Mas essa é a questão, Ana Tarna. Por isso que nos círculos restaurativos, nós trazemos para as pessoas envolvidas no conflito, vítimas e autores, né, a resolução das suas questões. Porque cada vítima tem a sua necessidade, seu olhar para aquele dano, né, o que a gente chama de dano, o dano que foi ocasionado a ela, e a questão da tomada de consciência do agressor, dele olhar o que ele fez para a vítima e ter a responsabilização dele. Então, a gente trabalha essa responsabilização, entende? Então, essa responsabilização, dentro dessa prática restaurativa, do encontro, né, vítima e ofensor, eles que vão construir. Aí, como é que isso é desenvolvido, né, na prática? Ou com apoio da comunidade. Quem seria esse apoio da comunidade? Pessoas da família, que poderiam estar ali no círculo, né, ajudando nessa construção desse consenso, ou pessoas, comunidade mesmo, pessoas que são ali líderes religiosos dela, né, que ela vê como uma referência, que pode estar dando um apoio na resolução daquele conflito, uma pessoa que é líder no esporte, né, já vi várias questões, um psicólogo, um assistente social, pessoas técnicas também, que estão ali para ajudar aquelas pessoas. Então, nas práticas restaurativas, encontro vítima e ofensor, muitas vezes tem esse apoio, né? Muitas vezes não, tem que ter o apoio comunitário, né? Para poder as pessoas seguirem. Apesar que na mediação tem uma dessas metodologias, mediação vítima-ofensor, que é o mediador, a vítima e o ofensor que diretamente também fazem um acordo restaurativo que a gente chama, certo? Mas é isso, mas para cada caso, para cada pessoa é uma necessidade, né? É um cuidado, né? Tem que cuidar das vítimas. Por exemplo, hoje eu trabalho com vítimas de violência. É muito difícil as pessoas cuidarem das outras pessoas. Então, a gente vê no noticiário tantas pessoas que morreram, né? E aí, muitas vezes, a gente foca quem? No agressor. Foi preso, não foi? Mas e aí, como é que estão essas pessoas? Como é que estão essas vítimas, né? Que é outra coisa também que a gente pode questionar, porque a vítima vai cada vez mais no seu lugar de vítima ali, se revitimizando e não consegue sair, né, daquela situação no sentido de ressignificar, né? E aí vai se tornando, né, ali ela vai se colocando no lugar de vítima, como o Bashar diz, e ela não quer mais, não consegue mais sair, né, nesse sentido, e isso é muito ruim, né? Então a gente tem que cuidar delas. Jéssica, mais uma frase para polemizar. Beth diz que o lugar de vítima é confortável. A gente se Por colocar no quê? lugar de vítima é muito bom, porque a gente é o bonzinho e todo mundo vai ficar, nossa, a bichinha, a vítima. Então, esse lugar de vítima é confortável muitas vezes, né? Porque a gente Jéssica, tem que ver o problema, né? E nem todas querem ver aquele problema, né? Jéssica, saindo agora desse contexto, a gente começou falando dos princípios, entramos na justiça um pouco, e aí eu acho que a gente está caminhando já para o fim, na verdade, eu acho que a gente já extrapolou os Já 20 minutos, extrapolou os 20. eu imaginei. E de que forma a gente quer levar isso agora para o privado, né? A gente quer entrar nas escolas com essa filosofia sistêmica e restaurativa, a gente quer levar isso para o profissional de RH, a gente quer levar isso para o profissional Das docente empresas. das empresas, né? Então, a gente contextualizou esses princípios que são a nossa base mesmo da empresa, porque ela é uma consultoria sistêmica e restaurativa, Sim. e a gente consegue perceber a importância desse convite a esse desenvolvimento humano, né, Jéssica, dessa importância do profissional, independente se ele é um professor ou um profissional de RH, enfim, mas que ele desperte também para a importância do autoconhecimento, até porque a gente está falando, né, Jéssica, principalmente agora na pandemia, que as novas habilidades profissionais elas estão sendo cada vez mais exigidas. E quais são essas habilidades? Dentre elas, inteligência emocional, o profissional lidar com as suas emoções, lidar com pressão, lidar com as responsabilidades que são cada vez maiores, ser criativo. Então, ser criativo é pensar fora da caixa. E eu acho que hoje, né, na minha percepção, Ana, não existe nada mais criativo do que você trazer uma abordagem sistêmica e uma restaurativa para o teu ambiente de trabalho. Dali tu pode dirimir Sim. A inúmeras questão coisas. da resolução de conflitos mesmo, Ana, porque assim, ó, nós vivemos em sociedade. E como vivemos em sociedade, nós temos conflitos, porque o conflito faz parte da nossa vida, né? Então, o conflito, ele está ali presente. E o conflito, ele é bom. Por que ele é bom, Jéssica, está falando isso? Porque ele nos faz crescer, se a gente souber lidar com ele. Então, se a gente trabalhar esse conflito de uma forma
madura, né? Uma forma de ter um olhar dele dizendo, poxa, eu amadureci com isso, né? Então, quantos de nós aqui não teve problemas na vida? Muita gente vai dizer, né? Levantar a mão. E desses problemas, você se sentiu mais maduro diante deles, né? Então, essas questões aí vai fazer parte. E aonde a gente está, seja empresa, família, seja escola, né? Sistemas sociais, vai ter pessoas, têm conflitos. E aí é lidar com eles e lidar com essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Quando eu falo autor e vítima, não é exatamente somente o crime, né? Eu falo mesmo das relações do dia a dia, né? Dentro de casa, marido e mulher muitas vezes está ali conversando, bate-boca, um se chateou com o outro, né? Ali na escola, professor e aluno, aluno teimoso, professor ali tentando, né, ajeitar ali a situação, aluno bate-boca com o professor. Então, naquela questão ali, um saiu mais machucado que o outro, mas na verdade, de certa forma, todos os dois têm que ser cuidados, serem olhados, né? Aquele do eu vejo você, olhar essas pessoas, olhar essas relações, né? Dentro da empresa, né? Aí que se torna até um desafio maior, porque a empresa você tem um chefe hierárquico, né? Mas o chefe hierárquico, muitas vezes, ele não está no dia bom, muitas vezes ele também foi ali agressivo com algum dos seus funcionários, né? Sei lá, falou alguma coisa, outra pessoa ficou ali no sentido de machucada. Então, tem que cuidar dessas duas pessoas também. Então, tudo isso é importante, né? Desse olhar das relações, desse cuidado. A empresa como um todo, que precisa manter um ambiente saudável, assim como uma família, de manter aquele equilíbrio, né? Para poder, enfim, a gente viver uma construção de paz, né? Um mundo mais amoroso. Por que, gente, estou falando isso? Porque dentro dessas relações que a gente vive, dentro desses sistemas sociais que a gente vive, isso vai influenciar na nossa vida, né, indivíduo. E aí Gandhi, ele fala o seguinte, né, nós somos a diferença que queremos ver no mundo, né, e eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar a mim mesma. E se eu mudo a minha visão, se eu mudo a minha postura, se eu mudo a minha fala, o meu jeito de lidar com esses conflitos, eu posso sim transformar o mundo através de mim, das minhas pequenas ações, né? Então, assim, é por isso que a construção, né, a construção da paz, a resolução do conflito, a tomada de consciência, são todas essas questões que a gente vai vendo na resolução de conflitos como um todo, que eu acho que os objetivos são muito parecidos, né? E, Jéssica, só complementando essa questão dessas práticas e metodologias, né, e posturas no ambiente empresarial, focando inclusive no resultado também da empresa, né? Então, Sim, uma empresa integrada, uma empresa onde todos estão no seu sim, lugar, uma empresa onde as pessoas são vistas, ela vai caminhar de outra forma, né? sim. E os profissionais sabendo lidar com essas questões, né? Falando sobre Exatamente. essas questões, se torna muito também produtivo, não é isso? Ana, o tempo Eu acho que a gente passou, extrapolou um pouco, agora, mas amiga, né? Amiga e sócia. amiga. Para a gente finalizar aqui, né? A gente quer compartilhar com vocês que hoje é um dia muito especial também para elas. Como eu falei, essa semana a gente faz 3 meses de elos. E Sim, aqui, Jéssica, eu quero aproveitar e agradecer aos nossos parceiros e amigos que toparam de imediato embarcar nessa proposta da Elos, que quando a gente convida, eles aceitam de imediato, pessoas que se colocam à disposição e divulgam nossas mídias e estão aqui conosco, que estão apostando e acreditando nesse projeto, né, que nasceu em plena pandemia, então a gente está aí com muita em coragem, pleno porque a gente tem conflito, né, Tarna, né? Esses conflitos aí sociais que a tanta gente vivia, né? instabilidade, um momento de tanta instabilidade, um momento tão delicado, a gente cria elas nesse momento. Então, eu quero agradecer a todo mundo e aí ressaltar hoje, porque é um dia tão especial, né, Jéssica? Porque hoje vai iniciar o nosso primeiro curso da Elas E... Online. Eu acho que a professora Betina entrou, não sei se ela está aqui ainda. E a gente começou com o PNL, né? Então, a gente vai trazendo o PNL Programação neurolinguística. final do RH, justamente como gestão de conflitos, trazendo essa proposta desse despertar um pouco também como ser humano e trazendo essas novas habilidades, né, que nós como profissionais a gente tem que estar sempre buscando. Então, eu quero agradecer imensamente ao professor Rafael, querido. Ana Tarna, e eu quero agradecer também a você, né? Assim, ela falou de todo mundo, achei tão bonitinho
Mas é isso mesmo, eu reitero as palavras da Ana Tarna, né, para não ficar repetitiva aqui, mas agradecer também, Ana Tarna, pela a sua dedicação, né, o seu empenho, da gente estar juntas aqui, né? Eu vejo você. Então, assim, é muito legal estar nessa parceria com ela, né? E a gente tem esses objetivos parecidos porque a gente acredita naquilo que a gente faz, né, Ana? Com certeza. É isso aí, Jéssica. E apresenta essa proposta. E para quem não segue a Elos, que está aqui, que eu entrei pelo Uhum, meu, pessoal, quem não segue, segue lá a uhum, gente, marca com a gente, vem se conectar aí com a Elos. E Jéssica, uhum. agradeço especialmente, Jéssica, duas pessoas fundamentais que se chamam Sim. Lene e Antônia, né, do Direito Liberta, que é o nosso Sim, nossas alunas lindas, maravilhosas que agora estão conosco como parceiras poderosa, natas, né? No muito projeto Direito Liberta. E aí é muito bacana estar com vocês, meninas. Também tem o nosso amigo Diogo, né, que também está trabalhando conosco na mídia, Jaísa Chagas, nossa consultora. Depois ela vai estar aqui com a gente numa live maravilhosa, e as nossas professoras que também estão conosco aí, acreditando, né, se empenhando, colocando seus nomes também para estar junto conosco aqui nessa caminhada. E vocês, né, que estão interagindo aqui todo sábado, estão aí seguindo nossas páginas, curtindo. E assim, gente, é uma felicidade imensa, né, de ver que as pessoas, elas acreditam, elas não simplesmente falam ou estão ali elogiando por, enfim, por alguma outra questão, mas é porque elas acreditam nisso. Acho que todos nós, como seres humanos, almeja isso, né? Que essas metodologias possam chegar na ponta, nas pessoas, porque é isso que faz essa diferença nesse mundo, né? É isso, acho que é isso, né, Jéssica? Pois, amiga, Sim. beijos. E beijos a todos vocês. Beijo, Obrigada. beijo, beijo. E semana que vem tem novidades na Elos, viu? Semana que vem a gente já Sim, vem com sábado nós novidades. temos 20 minutos conectados. Então vamos trazer também uma convidada especial que vocês vão estar conhecendo um pouco do trabalho na escola, ok? Então, Gente, gente, conto com eu tô, aqui, vocês. eu tô com as minhas cartinhas aqui, vou tirar uma cartinha sistêmica para esse momento. Que legal, vamos lá. Vou tirar uma cartinha sistêmica agora. Vamos lá. Saiu assim, ó. Por favor, peço que respeite as minhas escolhas. Foi o que saiu Olha, pra gente. Então, vamos continuar aí respeitando as escolhas, seguindo o fluxo e de tá tudo cada um. certo. E tá tudo certo, exatamente. Pois, gente, Foi. muito obrigada. Essa live vai ficar gravada lá no Instagram da Elos. Quem gostou, marca lá a gente, Uhum. para que a gente multiplique esse olhar aí entre as pessoas, tá bom? Pois então tá. Aninha, Beijo, beijo, viu, amiga? Tchau, ótimo. Beijo a todo tchau. mundo. Beijo, Tchau. pessoal. Até próximo sábado.